Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira a liturgia fala para a gente que a boa nova do reino de Deus deve ser acolhida com generosidade e alegria por todos nós, discípulos e seguidores do Senhor. Então, peçamos a Jesus a graça da perseverança em nosso caminho de fé, então que nós possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então, a primeira leitura fala para a gente, na carta aos Hebreus, o seguinte: animai-vos uns aos outros, enquanto ainda se disser hoje. Então, que nós possamos louvar e glorificar a Deus sempre e depositar a nossa confiança em Deus e dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do Evangelho de Cristo e sempre louvá-lo e glorificá-lo e anunciar o reino de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Então, na passagem evangélica de hoje, nós vemos o encontro de um leproso com Jesus. Segundo a tradição do Antigo Testamento, uma pessoa acometida pela lepra, a pior das doenças, é impura e fica obrigada ao afastamento social e religioso. Para um conhecedor da lei mosaica, o texto já se inicia de modo surpreendente. Um leproso chegou perto de Jesus, dizendo-lhe: se queres, tens o poder de curar-me. Ele reconhece que em Jesus está a possibilidade da mudança de vida, de ser curado de sua enfermidade e mais, de receber de volta a sua dignidade. Então a cena chega ao seu ápice quando Jesus, sem se preocupar com qualquer prescrição, estende a mão, toca no leproso e o milagre acontece. Tocar em alguém com lepra significava tornar-se também impuro e passível de todas as sanções previstas na lei. O toque de Jesus, contudo, produz vida, cura, reintegração e acolhimento na vida daquele homem, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.